É isso que tem que ser a sua meta. Agora eu vou falar sobre uma outra coisa que é importantíssima, que é o seguinte: qualidade de estudo. Muita gente pergunta para mim: pô, Demetrio, quantas horas você estudava por dia? Né? Eu falo: pô, depende. Por quê? Porque às vezes você estuda 10 horas no dia e às vezes no outro dia você estuda só 5, mas aquelas 5 valem pelas 10 e até um pouco mais, porque o que você aproveita do estudo está diretamente relacionado com a sua concentração. Quanto mais concentrado você está, mais aquele seu tempo de estudo ele tem valor, ele agrega conhecimento para você. Então, você tem que descobrir qual horário você rende mais. No meu caso, eu rendo muito mais de manhã. Então, à noite, assim, eu sou uma besta, não consigo fazer nada, não tenho concentração, tudo é difícil. Então, o que eu fazia? Naquele horário que eu rendo mais, eu coloco um estudo que exige mais do meu cérebro. Eu coloco estudo de teoria e de matéria nova. E naquele horário que rende menos, que é, vamos supor, é que nem o Leite falou, você está no ônibus lá, pô, estou tudo desconcentrado, o que eu vou fazer lá? Vou pegar o livro de teoria? Não. Nesse horário que rende menos, você só vai fazer revisão e fazer exercício. Né? Estuda teoria e matéria nova quando você tem que estar muito concentrado. E revisão e exercício quando você está pouco. Uma coisa que é importante também, às vezes tem gente que tem assim um ambiente em casa barulhento, não consegue estudar, ou o cara às vezes ele trabalha, chega em casa cansado à noite e ele não tem cabeça para estudar. Que uma coisa assim, que em situação assim extrema, de emergência como agora, para o concurso de SS, o que eu aconselho a pessoa a fazer? Se você acha que vale a pena, né? Inverte os horários. Às vezes você chega em casa, janta, dá uma horinha lá e já vai dormir. Aí você acorda no outro dia, às vezes, 4 da manhã. E aí você estuda das 4 até as 8. Né? Você estuda antes de ir para o trabalho. É o que eu fazia no curso de formação da Receita. Eu estava lá, eu tinha que estar para o ICMS. Eu sabia que quando eu chegava naquele curso, eu estava com a minha cabeça moída, eu não conseguia mais ver nada. Mas então eu falei, se eu tenho que estar para o ICMS, tem que ser desse jeito. Eu chegava em casa, dormia, logo em seguida comia, dormia já 8 da noite e acordava 2 horas mais cedo do que eu acordo normalmente. E aí, eu invertendo os horários, eu conseguia estar, no meu estudo eu estava mais concentrado. Né? E aqui, ó, a gente já falou isso aqui, se possível, estuda numa biblioteca, se você não tiver assim, um ambiente de estudo bom na sua casa. E aqui, ó, uma dica, isso aqui é uma coisa que vem do livro do Ian Douglas, e que o Sérgio Carvalho também fala na palestra dele. Você tem que dar intervalos no seu estudo. Você não pode assim, você está para estudar e vou pegar 6 horas seguidas. Não, você não pode fazer isso. Por quê? Porque a nossa concentração, ela funciona da seguinte forma. Quando você começa a estudar, a sua concentração ela aumenta, ela sai do zero e vai chegando até um nível ótimo. Depois de estar estudando um determinado tempo na mesma matéria, aí começa a ter uma perda na sua concentração. Então você tem que descobrir qual que é o tempo máximo que você aguenta estudar uma matéria consecutivamente, sem que a sua concentração ela diminua. Então, para mim, eu sei, meu tempo é 1h30. Sempre quando eu sentava para estudar, eu estudava 1h30, e aí eu parava. E aí, nesse tempo, eu fiz um intervalo de 15 minutos, por exemplo. E esse intervalo, eu não podia ficar lá no mesmo ambiente de estudo. Eu tinha que sair do ambiente de estudo e ir para outro lugar, fazer uma coisa que não tivesse nada a ver com estudo. Ver televisão, sei lá, ler um gibi, dar uma volta no quarteirão, qualquer coisa para devolver a energia para o meu cérebro, para conseguir estudar mais um bloquinho de 1h30 com concentração. Né? Aqui é alternar matéria de natureza diferente, a gente já falou isso aí, matéria de exatas com matéria de humanas, porque nosso cérebro se cansa para estudar uma matéria de humana, mas ele não está cansado ainda para estudar matemática. Então você tem que usar isso para manter a sua concentração sempre alta. E aqui, ó, uma dica que não tem muito a ver com concentração, mas uma coisa que eu usei bastante. Eu todo dia gastava 1h30 no trânsito aqui em São Paulo, que é uma porcaria de trânsito, né? Para ir para o trabalho e voltar. E eu comecei a usar esse tempo da seguinte forma: eu gravava as aulas que eu fazia aqui na equipe, né, de direito principalmente, e gravava a legislação, eu gravei o CTN, na verdade eu paguei minha irmã gravar, né, o CTN, a Constituição Federal, e a Licantia também, né, e a mercenária minha irmã gravou, porque ela tem uma voz boa, melhor que a minha, e aí então eu ouvia isso nos percursos. E também para fazer uma coisa que o William Douglas fala no livro dele, é que se você não tem edital publicado, tem que fazer uma atividade física, para aliviar seu estresse. Você não está estudando, você está muito estressado. Mas não pode ser assim, vou ficar 3 horas por dia na academia. Não, aí já é demais. Não, meia hora por semana, 3 dias por semana no máximo. É o que eu fazia. Toda semana, durante 3 manhãs, assim, eu ficava meia hora fazendo esteira. E nesse tempo eu ficava ouvindo a fita. Eu estava estudando também, de maneira indireta. E isso aqui é uma coisa que ajudava pra caramba. Você pegar lá, somar todas as horas que você está nos deslocamentos, ouvindo aquelas aula gravada, CTN, Constituição, vai dar assim uma quantidade de tempo que você nem imagina que você teria. Né? Você está aproveitando desse jeito.
E agora, para terminar, aqui eu vou falar de exercícios simulados. Uma coisa importante, você tem que saber é o seguinte: passar em concurso não depende só de conhecimento, depende muito de ter uma coisa que chama habilidade de fazer prova. Né? A habilidade de fazer prova, às vezes, é mais importante do que conhecimento. Tem muita gente que passa e tem conhecimento menor do que uma outra pessoa que não passou, mas a pessoa sabe fazer prova. E como que é que você consegue? O que é saber fazer prova? São essas 3 coisas aqui. Primeira coisa, conhecer a sua banca examinadora. O que é isso? É o seguinte: você sabe a matéria, tudo bem, mas você sabe a maneira como a exame pergunta essa matéria? Você sabe quais são os pontos da matéria que a exame gosta mais? Sei lá, direito funcional, a exame pergunta, ela gosta mais disso aqui, para você estudar mais aqueles pontos? Quais são as posições exatas? Tem temas, às vezes, que são polêmicos. Você tem 2, 3 correntes diferentes, mas tem que saber qual que é a corrente da sua banca. Outra coisa, teve aquilo que eu já falei, tem velocidade para fazer prova, e automatismo também. Que é o seguinte: você tem que virar um robôzinho. Você tem que chegar lá e conseguir fazer aquela prova de contabilidade ferrada em 1 hora. Não adianta você saber fazer a prova de contabilidade em 3 horas. Você só vai ter 1 hora para fazer. Então você tem que treinar muito automatismo e velocidade quando você está estudando em casa, para quando chegar na hora da prova, você conseguir fazer aquela prova inteira num tempo muito curto e de maneira automática, sem precisar pensar. E aqui outra coisa que eu falei nas revisões, está sempre com toda a matéria que você estudou na memória. Essas 3 coisas é a habilidade de fazer prova. E como você consegue isso aqui? Eu li uma entrevista, quando eu estava estudando assim, para a Receita Federal, do professor Gustavo Bachê, onde ele explicava, está lá no site do Pontos Concurso, a entrevista dele, não sei se está lá, mas ele tem uma aula de direito administrativo, que é a aula 0, que ele conta no método dele, né? Quem tem essa aula você sabe. E é o seguinte, ele fala o seguinte: você tem que fazer questões de provas antigas, não só como um complemento do seu estudo, mas como a parte principal do seu estudo. A parte principal do seu estudo tem que ser comentar questões de prova. Né? E o que é comentar questões de prova? É o seguinte: você já estudou aquela matéria, já dominou a parte conceitual, já leu o livro lá da editora Campos, lá do Vicente Paulo, por exemplo, né? Fica aí propaganda dele. E aí tudo bem, mas e aí, você está pronto para a prova? Não está. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar e imprimir 30 provas, 40 provas da sua banca examinadora daquela matéria, se você tiver. Né? E aí você vai ter que pegar aquelas questões, você vai ter que comentar. Não é só fazer a questão, assim, marcar um xizinho lá e passar para a próxima. Não. É o seguinte: você vai ter que justificar todas as alternativas mentalmente. Você vai ter, por exemplo, medida provisória. Você vai lá: o que eu lembro de medida provisória? Está perguntando essa questão. Não, mas eu vou fazer um resumo na minha cabeça com tudo aquilo que eu lembro dessa medida provisória. Aí você vai consultar a legislação, a Constituição Federal, e vai ler de novo os artigos que falam de medida provisória. Às vezes tem uma coisa que não está na lei, que está no livro que você leu, que você grifou lá, você vai ler de novo aquela parte que você grifou. E aí você, às vezes, você fazendo esse tipo de trabalho, para fazer uma prova de 20 questões, você vai levar 4 horas. Mas tudo bem, não tem problema. Você não está treinando a rapidez, não. Você está tentando extrair daquelas questões o máximo que elas podem te dar de conhecimento, para conhecer a sua banca examinadora. E aí você vai ter que manter uma lista, uma folha, uma lista de todas aquelas conclusões que você tirou das questões de prova que você resolveu. Então eu tinha isso, eu tinha uma folha de direito tributário, em que eu marcava assim: quando eu ia fazer uma prova da ESAF, eu falava o seguinte, eu fazia uma questão, falava: caramba, eu não tinha entendido isso aqui. Para a ESAF, a posição certa desse tema lá das Olimpíadas, é essa aqui, eu não estava naquela folha. Ou senão, coisas que eu não tinha entendido mesmo do conteúdo da matéria, eu só entendia quando eu fazia a questão de prova, e eu não estava naquela folha. Então eu sabia exatamente, quando eu lia aquilo lá, quais eram todas as particularidades da minha banca examinadora em relação àquela matéria que eu estudei. E até coisas que eu não tinha entendido quando eu li o livro, eu entendi quando eu fiz a prova, eu anotava lá a conclusão do assunto, né? E está aqui, olha, agora aqui, treino de velocidade em questões de texto e cálculos. Principalmente português e contabilidade são matérias críticas para velocidade. As provas são muito trabalhosas e levam muito tempo. Então, quando você estiver estudando em casa, procure fazer isso aqui, treine duro e lute fácil. O que é isso? Você, em casa, por exemplo, quando você vai resolver uma matéria, questão de uma matéria de contabilidade, estatística, matemática financeira, não use calculadora. Tudo bem, você vai gastar mais tempo, mas faça as contas na mão. Por quê? Porque você está criando uma dificuldade no seu estudo que vai te dar mais um conhecimento, uma habilidade de fazer aquelas questões com mais velocidade na hora da prova. E também, questões de português, por exemplo. Às vezes tem uma questão lá da ESAF, que tem um texto enorme, filosófico, que o cara está perguntando coisa de gramática. Você nem precisa ler o texto para fazer. Você pode ir direto na alternativa.
Mas quando você está estudando em casa, se obriga a ler o texto, e tentar até entender o que está lá no texto. Porque você vai estar desenvolvendo a rapidez para fazer prova de português. Na hora da prova, você pode até pular tudo e ir direto para alternativa, mas em casa você lê o texto e tenta entender o que está lá. Né? Aqui uma coisa importante, simulado. Aquele estudo que eu falei, de comentar a questão de prova, é uma coisa que você não vai se preocupar com o tempo. Você está tentando adquirir conhecimento. Agora, para controlar o tempo, você tem que fazer simulado. Não tem jeito. Aqui, lá no Rio de Janeiro, é o lugar do Brasil onde mais tem concurseiro que passa em concurso. E qual é o segredo dos cariocas? Com certeza é uma coisa que só tem lá. É uma tradição de simulado. Todos os sábados tem simulado em 2, 3 cursinhos diferentes. E é uma coisa que assim, o cara sabe, ele estuda, faz o curso básico e vai direto para o simulado. Porque no simulado é que você vai ver coisas que você não percebe quando você está estudando aquela matéria em casa. Às vezes você tem uma prova lá de contabilidade e você vê que você tem que pular a questão, você não consegue fazer todas as questões. Você tem que controlar o tempo. Você tem que deixar um tempo para marcar a folha de respostas. Tudo isso é uma coisa que você vai ter que lidar no dia da prova e que você só consegue desenvolver no simulado. Então, se você não tem um cursinho assim que tenha simulado, por exemplo, toda semana, tal, do jeito que você quer, monte você mesmo o seu próprio simulado. Pegue, por exemplo, 20 questões de funcional, 20 administrativas de algumas provas, se feche num lugar isolado, numa biblioteca ou no seu quarto, e faça aquilo lá como se fosse uma prova real de concurso. E marca o tempo, 4 horas. Então, quando você fizer isso aí, você vai estar desenvolvendo também a sua habilidade de fazer prova, mas aí não mais o conhecimento da banca. Você vai estar desenvolvendo a controle do tempo, coisas que você só vai ver no dia da prova. E aqui a última coisa, não é para entender ninguém, mas a quantidade de exercícios que eu acho ideal. Numa matéria básica, eu acho que é 1000 exercícios. E não é muito. Se você pegar, por exemplo, o livro do Vicente Paulo de Funcional, só naquela parte das questões comentadas já tem mais de 1000 exercícios lá. Né? E a matéria secundária específica é de 200 a 600 exercícios. Isso aqui você tem que ter como meta. E aqui uma coisa que também, não esqueceram,